Olá pessoal, olá, boa noite a todos. Quem está no canal no YouTube também, muito obrigado. Você já sabe, pode se inscrever lá. É Aldoir Santos, o nome do canal. Você se inscreve, ativa as notificações e dá um like lá nos vídeos que já estão postados lá. Então fique atento sempre. Aqui no Instagram as lives ocorrem nas terças e também nas quintas-feiras. E lá no YouTube você encontra nos outros dias da semana também tem dois canais, então. Primeiro, aqui no Instagram, onde a gente bate um papo com o pessoal, e também lá no canal no YouTube. O YouTube hoje também tem um canal lá para você acessar. O convidado de hoje, você já está vendo aí na tela, meu amigo, patrão do Porteira do Rio Grande, engenheiro agrônomo, produtor rural, senhor Elvio Guanini Rossi. Como está, patrão? Boa noite. Boa noite, Aldoir. Boa noite, amigos ouvintes aí que estão assistindo, né, no Instagram, esta live. Primeiramente, aí te parabenizar pela iniciativa, né? Você é um consagrado jornalista aí da nossa cidade, ou melhor dizendo, dos campos de cima da serra, né? Você tem essa responsabilidade de estar sempre levando a notícia na hora certa, e tem um amor muito grande pela nossa região. Então é uma satisfação muito grande estar aqui contigo, né? E aí fazer um bate-papo bonito aí com os nossos espectadores aí do Instagram. Muito obrigado, patrão. Muito obrigado pelas palavras. Bom, antes de tudo, quando o pessoal está chegando aí, muito obrigado, né? O pessoal pode ir se chegando, ainda falta 2 minutinhos para as 8, marcado para as 8 horas, mas a gente já vai abrindo a conversa aqui, tomando um chimarrão. O chimarrão agora tem que tomar de forma diferente. Cada um tem que ter a sua cuia, né? Porque não dá mais de Com passar certeza. mão em mão a cuia. Antes, uma palavrinha como produtor, Elvin. A seca, a chuva, aliás, dos últimos dias, amenizou um pouco a seca. Tem previsão, até havia agora há pouco, uma previsão boa para amanhã e sábado ainda. Dá para amenizar um pouco só a situação ou não? Dá para preparar melhor já as lavouras de inverno? A questão do inverno, dessas chuvas, últimas chuvas, aí tivemos boas precipitações aí nos últimos dias. Para a questão das culturas de inverno, né, as pastagens, aveias, enfim, não está normal, mas está tranquilo. Os pastos deram uma reagida boa aí, as aveias deram uma recuperada boa, né? O problema foi o verão, né? A safra de verão, como nós dizemos aí, foi muito complicado. Teve microclimas aí na nossa região, onde afetou muito, né? Caiu muito a produção, tanto que as médias estaduais aí chegam a 40%, 50% menores, né? Então, um ano bem complicado. Em 2020, que até agora o que temos de muito positivo aí foi o 33º, né? A edição do 33º rodeio, né? Com muita sorte aí, escapamos de todos esses problemas de estiagem, de Covid, enfim. Então, depois complicou bastante aí, Aldeia. Eu estava outro dia eu estava conversando com o Fabiano, o senhor inclusive estava assistindo, também Sim, acompanhando, sim, com certeza. e olhe, realmente ele trazia aí um cenário bastante interessante para a discussão dos produtores e técnicos aí para os próximos 2 anos, inclusive, esta seca, com impacto aí para os próximos 2 anos, né? Com certeza. Acendeu uma luz, a luz amarela lá no semáforo, né? Temos que ter precauções aí, repensar, apesar que a nossa indústria, como eu digo, é a céu aberto, né? Nós não temos muito o que fazer, né? Os produtores que têm irrigação, a área não é muito grande, a grande maioria, 99%, não tem irrigação, faz o seu planejamento com variedades, enfim, com ciclos, né, de variedades mais longas, mais curtas, médias, mas você não consegue acertar, e quando a falta de chuva ocorre num mês onde ele é decisivo, que foi o mês de março esse ano, né, que é o enchimento de grão, onde dá o peso do grão. Nós tínhamos sojas, lavouras com porte bonito, com estatura de planta bonita, arquitetura bonita, uma carga excepcional, só o grão era muito pequeno e não tinha peso. Isso é falta de água mesmo, né? Então foi um fator que deu errado, e esse
esse fator ele é determinante aí na questão de renda, né? Porque o agricultor ele faz os seus investimentos, tudo, ele precisa de produtividade para obter renda, saldar os compromissos, pagar impostos, postos de gasolina, borracheiro, oficina, insumos, todo dolarizado, né? E com 50% menos do grão, você fica sem poder de competitividade, né? Embora a soja esteja num preço nunca visto anteriormente, né? Fazemos um parênteses, fechamos essa janela, vamos falar do rodeio, que é a nossa pauta principal, do CTG, as porteiras do Rio Grande. Sim. Vamos falar de tradição gaúcha hoje aqui na nosso bate-papo, temos já aí um bom público nos acompanhando. Um abraço ao doutor Tiago Franco, que acaba de chegar aí também, enfim, a todos que já estão conosco, os tradicionalistas ou não, né? Enfim, todos os gaúchos, pessoal de outros estados, eu vi o André há pouco entrou também lá do Distrito Federal. O patrão Elvio, só para a gente voltar um número, né? A um número. Qual foi o número final do último rodeio crioulo internacional de Vacaria? Porque o rodeio, outro dia até falava com o André Machado, aqui, o jornalista André Machado, depois ele numa live lá em Porto Alegre, onde discutia os eventos, o futuro dos eventos, né? O futuro dos eventos Sim. Aqui para frente, ele até citava que o rodeio de Vacaria foi um dos últimos grandes rodeios, grandes eventos que se teve antes da pandemia. Que daqui para frente as coisas vão mudar. Um abraço ao Regis, também pesquisador da Embrapa. Qual foi o número final, patrão, do rodeio da Vacaria em números financeiros? Olha, na nossa prestação de conta ali, nós estávamos com 1.800.000 e alguma coisa, e depois teve mais alguns ajustes ainda. Tranquilamente, o 33º rodeio, ele alcançou os R$2 milhões de lucro, né, de sobra financeira. Falar em lucro, eu acho um pouco, às vezes até fico um pouco constrangido de falar em lucro, porque nós não fazemos a festa para obter lucro, né? Eu digo que é uma sobra financeira pela arrecadação e pelo gasto, né? Então nós tivemos uma sobra financeira de em torno de R$2 milhões, né? Embora a prestação de conta nós teríamos, que era o que tinha acontecido no momento, né? Um valor um pouquinho menor, mas depois tivemos algumas outras entradas de dinheiro ali que estavam duvidosas, entraram, alguns descontos obtidos também, e o rodeio da Vacaria, o 33º, ele chegou bem próximo de R$2 milhões de uma sobra de dinheiro no caixa do CTG Porteiro do Rio Grande. O senhor foi patrão esteve na patronagem no rodeio anterior, né? Foi de 2014 e 2016, como patrão da Campeira, patrão este ano. Do 31º, do patrão Neuri. Eu fui patrão da Campeira no segundo mandato do patrão Neuri, no 31º rodeio. Depois, no 32º, eu fui presidente do Conselho Fiscal, do patrão Luiz Carlos. Uhum. Mas a gente vem, a nossa história dentro do CTG começa desde pequeno, né? Muito cedo. Né? Só para tu ter uma ideia, eu comecei na invernada artística do CTG Porteiro do Rio Grande, com 7, 8 anos aí, e o meu primeiro professor foi o patrão Nilson Hoffman. Uhum. Ainda nós ensaiávamos lá onde hoje ali era a antiga sindicato dos metalúrgicos, ali em frente ao Araldi. Isso lá em 70 e poucos ali. Então, nós temos uma história, minha família, a família da Elisiane também, temos uma história muito bonita, muito, muito grande, uma participação muito grande dentro do Porteiro do Rio Grande. Então, sempre participamos, sempre ajudamos, apoiamos e fizemos o que gostamos, né? Que é a tradição gaúcha. Eu falei aí do André, o André deu uma aqui ali, não sei se o André pode dizer se ele está no Distrito Federal ou está aqui agora por Vacaria com essa pandemia, mas enfim, se não estiver no Distrito Federal, o pessoal está nos acompanhando lá. Um abraço ao Gilson também que está chegando aí. Bom, mas eu queria dizer, patrão, é o seguinte, eu estava trazendo um pouco da sua trajetória nessas últimas 2 ou 3 patronagens para perguntar o seguinte, esses 2 milhões que o senhor diz que são sobras, e eu até acho que é esse mesmo o termo correto, que não, o objetivo nunca é o lucro, né? Mas pelo menos que se paguem as contas, estava dentro do previsto, ocorreu dentro daquilo que vocês imaginavam, que seria as sobras financeiras deste rodeio, por todas as circunstâncias do que foi esse 2020?
Olha, nós sempre trabalhamos quando recebemos das mãos do patrão Luiz Carlos. O patrão Luiz Carlos teve um rodeio com uma sobra financeira aí de 1.700.000, mais ou menos, 1.600.000, 1.700.000. Quando nós recebemos, ele quitou as dívidas anteriores, enfim, toda a história que todo mundo sabe. Ele passou, eu não vou te precisar os números, porque são muitos números e às vezes tu acaba errando, mas mais de 600 mil reais. O CTG, na época, recebeu um valor que eu carinhosamente me referia a ele, para o Luiz Carlos, como herança. Né? A herança que o Luiz Carlos me deixou para a nossa patronagem administrar. E nós tivemos o cuidado de não mexer muito nesse dinheiro, de tentar fazer com que a entidade caminhasse com as suas próprias pernas, né? para tentarmos ver aonde eram os gargalos, as saídas de dinheiro, as maiores demandas de gastos, né? E tentamos fazer isso e conseguimos. Conseguimos, num trabalho muito, muito bom, muito da nossa equipe, né? Quero aqui salientar que qualquer coisa que você vai fazer sozinho é bem mais difícil. Né? E você com uma equipe boa, uma equipe comprometida, como é a equipe desta patronagem do 33º, né? Todos eles muito comprometidos com o que se propuseram a fazer. Então fica mais fácil de você conseguir trabalhar sabendo que é um trabalho voluntário. Nós da patronagem, nós fazemos esse trabalho, uma disponibilidade de tempo, né? É um trabalho voluntário. Nós não somos remunerados. O CTG não remunera a sua patronagem. Né? Então, você, para participar e doar o seu tempo, você realmente tem que gostar e estar engajado, né? no intuito aí de fazer as coisas acontecerem. Então, essa questão foi muito bem conversada, né, para não gastarmos de maneira nenhuma, gastarmos a mais do que poderíamos arrecadar. Esse foi uma das metas, das tratativas que fizemos durante o evento. E conhecendo um pouco do mecanismo, como funciona o rodeio, isso facilitou um pouco as negociações para fazer com os fornecedores, né, porque nós temos que literalmente montar uma cidade lá no Parque de Exposições para que abrigue durante 15 dias aí mais de 30 mil pessoas fixas lá. Então nós não temos nenhuma cidade aqui no entorno de Vacaria com uma população de 30 mil pessoas. Né? E a gente sabe de todos os problemas que nós temos na nossa Vacaria, na nossa querida Vacaria, que tem 70 mil habitantes. Com toda a estrutura que tem de secretarias, de prefeitura, enfim, de pessoas envolvidas, nós temos que transformar toda essa estrutura lá para o parque. E o CTG que organiza isso. Então é um tanto difícil de fazer, né? Mas acontece. Certamente. Tanto que está aí na 33ª edição já, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Adriano, que está aí conosco. O Adriano, que é da área ambiental. Hoje também é o dia do meio ambiente. E a questão ambiental sempre foi muito respeitada lá no parque. Aliás, tem até projetos lá. O vereador Douglas Sense também, há pouco tempo, escreveu ali, dizendo que as gestões, as últimas principalmente, mostraram que o rodeio é um evento sustentável, economicamente sustentável também. Né? Além de ambientalmente sustentável, é economicamente sustentável o Rodeio Coroa Internacional de Vacaria, o 33º, que ocorreu agora no mês de fevereiro. Aliás. Bom, patrão, o senhor falou de que é preciso montar uma cidade lá embaixo, né? E é verdade, uma cidade que tem lá. Este ano, nesse último rodeio, alguns serviços que eram terceirizados o CTG passou a fazer, né, a gerenciar. E creio que, de repente, depois a gente vai falar das metas aí do seu próximo mandato. Estes serviços que o CTG passou também a gerenciar nesse último rodeio, tiveram, na opinião de vocês, um resultado positivo? É uma experiência que deu certo? Com certeza, podemos destacar aí o gerenciamento da distribuição da bebida, né? Sabemos que tivemos alguns erros quanto a isso, de repente, que possam ser corrigidos para a próxima edição. Mas eu penso que o rodeio ele é promovido pelo CTG Porteiro do Rio Grande.
Então, o CTG Porteiro do Rio Grande ele sempre vai ter a responsabilidade pelas ações que são desenvolvidas lá dentro do parque. Quer seja portaria, estacionamento, comercialização de bebida, os bailes, é uma coisa muito que dá uma discussão muito grande aí nas mídias, nas redes sociais, que é os conjuntos que vêm em vacaria. Então, quando você terceiriza, né, um desses eventos, você perde o poder de administração. Né? Então, esse ano, o único evento terceirizado foi a questão dos bailes. E foi o único evento que deu uma discussão muito grande nas redes sociais. Porque as pessoas não concordavam com os conjuntos que foram contratados. Só que eu não tinha, como patrão, o poder de exigir os conjuntos contratados, que foi vendido, foi terceirizado. Né? Então, se possível, no 34º, o CTG vai administrar essa parte de contratação de bailes. Porque eu também defendo, como tradicionalista, como gaúcho, defendo que, não que você tenha que excluir alguns, mas o rodeio ele é um evento para grupos essencialmente gaúchos. Né? Então, nesse aspecto, quando você terceiriza, né, um determinado setor, você perde o poder de controle. E isso te atrapalha muito, porque a cobrança vem para o patrão, para a patronagem, para o CTG, para o nome Rodeio Internacional de Vacaria, que, no caso, a patronagem é responsável. Né? Então, sou defensor de o CTG. Claro que tudo tem que ter um cuidado muito grande, porque você mexe com números, né, com cifras altas e com pessoas. Né? Então, você tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso aí, mas acredito que, parabenizando de novo a minha equipe que fez o 33º, você com pessoas certas no lugar certo, pessoas comprometidas, como foi essa equipe, como foi essa patronagem, com certeza você consegue fazer com que o CTG tenha o poder de administrar todo o rodeio, sem terceirizar, sem vender para outras pessoas que vêm de fora, pensando unicamente e exclusivamente em vir aqui pegar o dinheiro de vacaria e levar para fora. Eu acho que esse dinheiro tem que ficar aqui. Mas então, patrão, o senhor afirmaria hoje, ou diria que a sua patronagem, que a próxima, né, na próxima gestão, para o próximo rodeio, o senhor vai lutar e defender para que, então, os bailes também sejam de responsabilidade do CTG? Com certeza, porque os estacionamentos do entorno do parque foram comandados pelo Porteiro do Rio Grande. Teve alguns problemas? Teve alguns problemas. Mas nós sabemos hoje que, por exemplo, o sócio do CTG Porteiro do Rio Grande, ele pôde estacionar aonde ele escolhesse. Aonde tivesse vaga para ele estacionar, ele estacionava e não pagava estacionamento. Então, você tendo a autonomia nos estacionamentos, tu pode direcionar o sócio para onde ele achar melhor. Porque tivemos algumas situações de você ter um estacionamento exclusivo para o sócio, que muitas vezes fica longe. O sócio estava lá no acampado do mato, ele teria que sair aqui próximo da Polícia Rodoviária e fazer toda essa travessia a pé. Né? Então, você tendo o poder de comandar as coisas, você pode melhorar até essa relação com o sócio do CTG Porteiro do Rio Grande, que é ele que mantém a entidade durante os 2 anos. Né? O sócio que mantém a entidade viva. Né? Até falar em sócio, agora vamos começar aí a fazer um recadastramento, porque hoje, se tu me perguntar, já vou me adiantar, eu não saberia te dizer quantos sócios tem no CTG Porteiro do Rio Grande. Nós temos uma estimativa que seja em torno de 1.000 sócios contribuintes em dia, né? Mas exatamente eu não posso te dizer esse número, né? Porque o único controle que nós temos é quando chega lá mês de setembro, antes do campeonato, que as pessoas colocam em dia para laçar o campeonato, ou antes do rodeio para também terem o acesso ao parque. Mas o CTG Porteiro do Rio Grande hoje ele tem um número muito grande de sócios, e são esses sócios que mantêm a entidade viva
ao longo dos seus 65 anos que o CTG vai fazer agora em julho, né? Aham. Muito bem, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos à nossa live desta noite de quinta-feira com o patrão do CTG Porteira do Rio Grande, da Vacaria, o patrão Elvio Guanini Rossi, que está aqui conosco hoje batendo um papo sobre o rodeio, sobre a entidade, o CTG. Então vem aí um recadastramento, aguardem o recadastramento dos sócios da entidade. Bom, então Aldoir, só desculpe para te responder a pergunta. Com certeza, a questão dos bailes do rodeio, vamos fazer estudos e fazer tratativas com pessoas sérias, idôneas, para que o CTG possa administrar também o tal do bailão, o circão de lona lá embaixo, e possamos resgatar assim um pouco mais da cultura gaúcha também dentro do rodeio. Né? Então, temos disso, essa missão. Certo, informação muito importante. Bom, além disso, patrão, que outras lições ficaram do rodeio deste 33º? Que outras questões já estão sendo pensadas também para o próximo, tanto na parte artística, na parte campeira, em outras... olha, nosso amigo é Paulo de Freitas Mendonça, um grande abraço, um amigo da comunicação dos palcos também, né? Que outras questões, já dá para adiantar alguma coisa, patrão, que precisam ser melhoradas, ou que vão ser inovadas, ou que o rodeio passado deixou de lição? Olha, o que vai ser feito para frente, a gente teria que sentar e planejar. Né? Eu poderia te dizer assim, algumas coisas que temos o sentimento que tem que haver a mudança pelo acontecido no 33º rodeio. Por exemplo, certo. Uma coisa que foi um tanto desgastante, principalmente para o laçador, o rodeio começou no sábado às 8 horas da manhã e a cancha da ferradura parou na meia-noite da sexta-feira. Então ela virou praticamente 7 dias. Né? Isso cria um desgaste para o laçador, né? Porque ele tem que estar sempre ligado, sempre prestando atenção em que laçada vai. Né? O rodeio ficou muito grande. Então, esse ponto nós já conversamos com o patrão Jefferson, vamos tentar, né, com toda a equipe, a coordenação da campeira, tentar fazer com que possamos enxugar um pouco essa questão das viradas de noite. Né? Por exemplo, tivemos um erro de algumas laçadas de proporcionar a reinscrição do laçador. Né? Achamos que no rodeio de vacaria não pode ter restrição, tem que ser uma inscrição só por modalidade. Né? Por modalidade. Precisamos enxugar um pouquinho as modalidades, são muitas laçadas, manter o foco nas principais, enfim, melhorar. Sempre há o que melhorar, isso é verdadeiro. Né? Passando lá para a concha acústica, também achamos que, no intuito de acertar, contratamos muitos shows, teve noites que os shows foram até às 6 horas da manhã, né? Onde você perde um pouquinho o controle, vai atrasando lá 20 minutos, meia hora de um show para o outro. Né? Uma leitura bonita e interessante é que tinha um bom público às 6 da manhã assistindo César Oliveira e Rogério Mello. Né? Mas, por outro lado, não estava na programação que ele estendesse até às 6 horas da manhã. Então, nós achamos que devemos enxugar um pouco também essas questões, tentar ser mais pontuais nos horários. Né? Olha, meu amigo, pontos a serem melhorados existem bastantes. Né? Mas a leitura que temos do 33º é que tivemos mais pontos positivos do que negativos, com certeza. Então, sem dúvida. Isso é gratificante. Sem dúvida nenhuma. Bom, patrão, e hoje, nesse momento, um fato interessante que há obras, né, em andamento na sede social, né, do CTG, estão em andamento ainda ou já foram concluídos lá o Não, assoalho, estão em andamento. Nós tínhamos foi pedido para o Tiaraju, ali, o nosso Tiaraju Martins, arquiteto, fez um levantamento, né, de como estava a situação do CTG Porteiro do Rio Grande, e começamos a reforma do salão. Né, foi desmanchado, tirado toda a parte de madeira do salão, do soalho, né, a parte de madeira do soalho do CTG, né, aterrado ele, foram mais de 65 caminhões de terra lá dentro, né, compactado, tinha muitos pontos comprometidos. O salão eu não saberia te dizer exatamente quantos anos tem,
né? Mas são mais de 55 anos, segundo informações que eu tenho. Então, todo de madeira, todo esse tempo, a lavação que ocorria no salão, a água, então muita madeira podre, muita madeira comprometida. Então resolvemos de fazer essas melhorias lá, vai ser totalmente revitalizado, vai ser mantida a pista de dança em madeira, mas com piso embaixo. Os banheiros vão ser aumentados, vamos trocar, onde era o banheiro masculino, ele vai ser aumentado e vai se tornar um banheiro feminino. Onde era o feminino, vai ser remodelado também para o masculino. Na parte de entrada, vai ter banheiro na copa, banheiro na sala ao lado, na sala que nós chamamos da sala dos espelhos, ali onde o pessoal ensaia, enfim, onde as prendas jovens se preparam para entrar no salão ali. Vai ter um mezanino na parte de cima. Vai ficar é um projeto bem bonito, vai ficar bem acho que todos vão gostar. Na parte de fora também vamos fazer calçada no entorno do salão. Vamos fazer o fechamento com portões para o acesso ao pátio do CTG, que hoje é uma circulação de pessoas ali. Nós temos ensaios em épocas normais, né? Temos ensaios praticamente todas as noites e nós não temos um controle muito grande de quem entra e quem sai, né? Então nós vamos passar a ter um pouquinho mais de segurança e por ser um pátio grande, né? Um terreno grande, hoje ele todo aberto assim, ele é um tanto preocupante até para a segurança das pessoas e do patrimônio também, né? Uhum. O Paulo de Freitas Mendonça sugeriu até a ideia também de reduzir o tempo dos shows nos contratos, reduzir o tempo dos shows que acontecem na concha acústica, é uma ideia que ele está dando. E o Miguel perguntou aqui qual é o critério para alocação, patrão, dos espaços comerciais no parque durante o rodeio. Olha, os espaços comerciais nós temos uma lista, né? A lista das pessoas que vieram, né? E os novos, dependendo do que ele quer comercializar, entrando em contato. Eu não falei com o Lucas ainda, não sei se ele vai continuar conosco, mas acredito que sim, né? Fazer uma lista de espera e mais próximo ali, um ano antes, nós queremos já começar a mexer com isso aí, né? O critério é das pessoas que têm vindo, porque nós temos pessoas ali, tem locais ali que fazem 30, 40 anos que eles vêm com selaria ou com alimentação. As pessoas que vêm no rodeio, elas não mudam muito, né? Elas são fiéis ao rodeio, né? Então, eventualmente você tem mudanças, mas acredito que não, de evento para evento, não dá 15% dos comerciantes aí, não muda muito não. Mas isso aí, oportunamente, nós vamos estar lançando, né, falando, divulgando como que vai ser feito, e ele querendo entrar em contato ou comigo no meu celular ou com a Secretaria do CTG, nós podemos aprofundar mais esse assunto aí, né? Com certeza. Isso é... Certo. Bom, e já que falando os espaços comerciais já tem aí, né, uma lista grande. E o espaço para acampamento a todo o rodeio, o CTG amplia. Fisicamente já está quase que, né, saturado esse espaço. Existiria a possibilidade de ampliar ainda mais locais tem local ainda para que possa, terreno para que possa expandir para mais acampamento ou não? Olha, muito mais não. Ainda temos alguns espaços que poderiam ser melhor aproveitados, né? Como eu te disse, você sempre tem o que melhorar. Agora, um aumento significativo de espaços, não, né? Porque a área do parque são 72, 73 hectares, tem uma área de reserva legal que são 16 ou 17 hectares, e tem todas as benfeitorias, as construções. Então, a área de acampamento nós não temos muito que expandir, né? O que nós podemos fazer é aproveitar melhor alguns espaços, né? Já estamos em tratativas com a Associação Rural, com o Fredo, inclusive o Fredo faz parte do Conselho Fiscal da próxima patronagem, né? Para que haja essa melhor integração entre CTG e Associação Rural. Né? Estamos com boas ideias
e algumas tratativas já bem encaminhadas para que possamos melhor aproveitar os espaços existentes dentro do parque. Né? Isso temos algumas novidades aí bastante importantes, né? Já para sempre certo, sempre pós-rodeio, em seguida do rodeio já vem aquela discussão de melhor utilizar o parque. E é sempre uma vontade, né? Eu creio que do CTG, do próprio CTG, da associação, isso o Fredo já demonstrou, das autoridades também, né? Dos gestores municipais, sempre se mostrou essa boa vontade. Falta ainda algumas pequenas questões, eu acho que para andar aí mesmo nessa questão da utilização do parque durante o ano todo, né? Não só durante os rodeios, os outros eventos também. Mas isso é uma outra discussão. Bom, os eventos agora, a eleição é dia 20 que está previsto, né, Padre? Dia 20 de junho. Como é que vai ser? É uma aclamação, na verdade, daí, ou só se tem que ir lá? Sim. Isso vai ser feito por aclamação, segundo o estatuto, né? Só que assim, nós estamos cumprindo as datas que o estatuto manda cumprir. Né? Agora, a questão de eleição, de aglomeração de pessoas, isso aí tudo temos que fazer um estudo aí conforme as determinações dos decretos aí, né, do Covid-19, para ver o que podemos fazer. Né? Acredito que não vai ter problema, respeitando todas as exigências, né, de máscara, de distanciamento, enfim. Acredito que aconteça no dia 20 de junho. Né? Agora, a posse já fica mais complicado um pouco. Com certeza, esse baile de posse não vai ter, né? Não vai estar liberado até lá. Né? Não tem como fazer o baile. Não, o nosso calendário a gente vai cumprindo ele conforme o estatuto, né? Obedecendo o estatuto e sempre dentro da lei, fazendo o que a lei permite. Né? Isso vai ser divulgado amplamente aí nas redes sociais, na imprensa local. Né? O CTG tem Instagram, tem Facebook, tem um contato direto com o sócio. Né? Temos grupos de WhatsApp aí de patrões de quadros, de artística. Enfim, vamos informando como vai acontecer quando chegar mais próximo aí, né? Mas está marcada para o dia 20, conforme o calendário que o estatuto exige. O Raul Barcelos escreveu assim: se o Elvio vai, eu vou de novo. Só que ficou mais careca um pouco. Bem mais, meu amigo, bem mais careca. Bem mais. Bom, para quê? Grande abraço, Raul. Grande abraço. O Raul é um dos vacarianos aí que tem um amor muito grande por essa terra, né? E ele faz uma longa viagem para estar aqui no rodeio. Então, o Raul Barcelos aí é uma pessoa que, com certeza, tem a minha admiração, tem a nossa admiração aqui do Porteiro do Rio Grande. Né? O cara sair lá do Piauí para vir para o rodeio, tem que gostar muito. E esse ano ele trouxe as éguas dele, né? Lançou nas éguas dele. Aí, deu show aí na cancha da ferradura. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço. Foi até uma falha minha, eu deveria já ter dito durante ou na abertura que o Elvio é candidato, candidato único à reeleição, à patronagem do Porteiro do Rio Grande, que ainda tem como patrão o Elvio e a patroa Elisiane Reck Rossi, um grande abraço para ela, e capataz o Rubem Antônio Santos Filho, o Rubinho, o sócia capataz e a Betina Reck, o sócia capataz o Evandro Alves Maciel e a Mônica Lisboa, Pinja. E aí segue, né, os tesoureiros, secretários e os demais integrantes da patronagem do Porteira do Rio Grande, que não mudou muito os integrantes. Tem deixa eu baixar aqui, o patrão que agora é da Artística, que se chama, né, o patrão da Artística, que segue o José Ivandel Lima Júnior e a Fabiana Duarte Lima, e o patrão da Campeira, o Jefferson Araldi de Camargo e a Thaís Conte de Camargo. Tivemos 3 mudanças aí na patronagem. O Juliano Gobetti, o Robson Carraro e o Pingo Rezende, eles pediram para não participar da próxima patronagem por motivos pessoais dele, de serviço, enfim. Mas 3 pessoas, 3 sócios que continuam apoiando, continuam ajudando, mesmo não estando na nominata da patronagem. Né, eles garantiram que continuam ajudando o CTG Porteiro do Rio Grande, né, porque também o serviço deles é muito importante e eles estão sempre trabalhando, estão
Estão sempre juntos. Não estão na nominata simplesmente por esse motivo, por questões pessoais de cada um, profissionais. E aí entrou o Clayton Carneiro, né, o Rubem Antônio dos Santos, filho, e o Paulo Leonardo Machado, né, como o segundo tesoureiro. São as 3 mudanças que tem, né, na nominata. O restante segue os mesmos aí. O seu quadro é o Cesteada da Querência, né? Cesteada na Querência. Muito bem. Mais antigo em atividade, hein? Poxa, a pergunta... Quadro do sogro. Sogro é um dos fundadores aí, o seu Oscar Reck, um dos fundadores do Cesteada na Querência, né, com seus irmãos, né, fundaram o quadro aí há 40 e quase 50 anos atrás, né? É a história, né? É a história. Não, desculpe o engano, 56 anos atrás. Então é uma história dentro do CTG, sempre todo ano participando há 56 anos. Né? O seu Oscar até foi homenageado aí no último, o patrão Gerson entendeu por homenageá-lo aí no campeonato de laço, né? Pelo tempo que ele laça, né? Foi uma atitude muito bonita aí, começou no patrão Pingo, né? Homenageando o seu Firmino, que também é uma lenda dos campeonatos aí dos rodeios. Depois foi o seu Mário Pinheiro também, um voluntário, sempre ajuda o Porteiro do Rio Grande, e essa última edição, o seu Oscar. Né? Pessoas que estão sempre ajudando o Porteiro do Rio Grande, sempre ajudando e sempre participando dos campeonatos de laço. Então, essa é uma valorização que as patronagens aí têm feito a essas pessoas aí. Falando nisso, patrão Elvio, e o próximo ainda é muito cedo, não dá para dizer nada do que vai acontecer, aliás, desde, né, os torneios, rodeios... Mas olha, nós estamos na expectativa aí que até setembro nós possamos aí iniciar, né, o Campeonato Municipal de Laço. Né? A torcida é muito grande para que isso aconteça. Mas também temos consciência aí que enquanto as atividades, principalmente as atividades escolares, não voltarem à normalidade, vai ser muito difícil de liberar também outras coisas, né? Mas acredito que até setembro, né, já tenhamos aí passado pela como se diz assim, pela pandemia? Pandemia, né? Pelo pico maior da pandemia, né? Mas vamos nos preparar para que aconteça. Né? Precisamos estar preparados. A Aline escreveu que tanto ela, a Aline Almeida Castilhos, e o Paulo Leonardo Machado se sente muito felizes de fazer parte dessa patronagem agora que vem pela frente. Eles são, segundo, tesoureiros. Isso, são nossos colaboradores aí nesses próximos 2 anos aí, né? São pessoas novas que chegaram há não muito tempo em Vacaria. Primeira coisa que fizeram foram se associar no Porteiro do Rio Grande, as filhas no departamento artístico, sempre participando, sempre solícitos a colaborar com o CTG Porteiro do Rio Grande, né? Então, sejam muito bem-vindos aí, meus amigos. Muito bem-vindos. Falando em artística, patrão, tem uma ideia de quando volte os ensaios aí ou não? Eu acredito que da mesma situação. Quando as atividades escolares voltarem ao normal, nós poderemos também começar as atividades de ensaios da artística, né? Acredito que, né, quando tiver essa liberação das escolas, das aulas, né, não saberia te dizer se tem outra possibilidade, mas pelo que eu estou vendo quando as crianças forem liberadas para ir para a escola, podemos iniciar os ensaios. Certo. Né? Bom, para nós já temos aí quase que no tempo que tínhamos previsto, né? E até porque o Instagram também que nos exige esse tempo. E depois esse material vai estar no canal no YouTube. Lá tem o meu canal no YouTube, Aldoir Santos. Você que chegou agora não viu o que o patrão disse antes, quer rever de novo as informações que o patrão deu, pode acessar o canal lá no YouTube, pode se inscrever. É importante que você se inscreva, ative as notificações e aí recebe também o conteúdo e verifica já o que tem lá. Patrão, quais são as questões ainda que o senhor considera que sejam importantes que se diga agora e que vai ser perspectivas do novo mandato, né? Porque inicia a partir de agora também um novo mandato com alguns outros componentes da patronagem. Mas, enfim, qual que é
alguma outra questão que o senhor queira dizer sobre metas e perspectivas aí da nova patronagem, digamos assim? Eu acredito que a principal questão que nos fez voltar a ser candidatos, né, é dar a sequência a esse trabalho, né, esse compromisso que temos com a entidade. Achamos que a entidade ela precisa crescer, né, também essa integração com a associação rural, isso aí precisa realmente sair do papel e acontecer, né, porque o CTG, ele, todo pré-rodeio, ele faz um investimento muito grande lá no parque, né? Então nós precisamos melhorar essa relação, né? E a sede social também está sendo revitalizada, então tem vários projetos que estão em andamento, né? Devido à pandemia aí também, o primeiro festival de poesia aí do Porteiro do Rio Grande, que não aconteceu, vai acontecer logo que liberem, que voltem os eventos, né? Um evento muito voltado à cultura, né? À declamação. E também dizer assim, ó, o Porteiro do Rio Grande hoje ele está muito forte na parte artística. A campeira do Porteiro do Rio Grande sempre foi muito forte. Bons laçadores, nós temos aí mais de 40 quadros, né? Participando efetivamente do Porteiro do Rio Grande. É o maior campeonato da modalidade de quadro de 10 homens que existe. Não temos conhecimento de nenhum no Rio Grande do Sul e nem em outras localidades, né, que mantenha a tradição de como começou o tiro de laço, né? E a nossa artística também é muito forte, né? Nós temos mais de 250 componentes, né? A chula, a declamação, a gaita, violão, enfim, toda a parte artística, a dança, né? Então isso é um orgulho muito grande, você estar à frente de uma entidade onde as pessoas respiram o tradicionalismo, onde elas fazem acontecer o tradicionalismo. E aqui fica um convite aí para o pessoal que venha conhecer a tradição gaúcha, venha participar da tradição gaúcha. Porque, por exemplo, o futebol. Eu não tenho conhecimento de um neto de 8 anos jogar bola numa disputa oficial junto com o avô, né, de 70 anos. E no laço isso acontece com muita frequência, né? Nós temos o vô pegando na mão do filho para entrar na cancha para os dois laçarem juntos. Isso é muito bonito. Na parte artística também, né? Nós temos a veterana dançando com a mirim. Então existe essa integração. E o tradicionalismo ele preza muito pela família, né? Pelo convívio familiar. E é isso que estamos precisando, né? De reforçar, de rever esses conceitos, né? De renovar esses conceitos da convivência familiar. E isso acontece muito. Tem problemas? Com certeza tem problemas. Estamos tratando com pessoas, com sociedade, né? Existem algum tipo de problema, existe, mas é mínimo, né? Então o tradicionalismo hoje ele proporciona, uma das poucas coisas que eu vejo que ele proporciona, né? Essa convivência da família, do vô com o neto, com o filho, das invernadas, a mãe dançando junto com a filha, né? O pai ensinando sapateio para o filho. É muito bonito de presenciar isso aí. Então fica o convite aqui para quem quiser conhecer o trabalho do CTG Porteiro do Rio Grande, agora voltando à normalidade, que vá lá, compareça, vá assistir algum ensaio, vá ver a preparação das pessoas, vá no campeonato de laço. A vaca parada movimenta crianças de 3, 4 anos, né? Envolvendo aquelas crianças ali numa atividade sadia, numa atividade onde você tem toda a família participando, torcendo, incentivando. É muito bonito mesmo de conviver com essa situação, né? Então certo. Esse é o maior desafio que temos aí de proporcionar um ambiente melhor, né, para que os nossos filhos aí possam seguir nesta jornada tão importante que é a tradição gaúcha. Só um abraço aqui para o Samuel Vera, que é um laçador aí, que laça inclusive com o vô dele, muitas vezes, é um dos exemplos. O Rubem
que é o Rubem Antônio Santos Filho, o Rubinho, que é o capataz, escreveu aqui que o CTG Porteira do Rio Grande possui uma função social muito importante no município. E essa é uma questão que a gente tem que sempre ressaltar. O Raul disse que isso não tem preço, amo minha terra e minha gente. O Raul está matando um pouco da saudade com esse bate-papo. O Rodrigo Kramer, pais na veterana, filho na juvenil e outro na mirim. Esse é o quadro, né, que temos. A Deise, que orgulho desta entidade, o patrão Elvio realmente faz acontecer. Toda a patronagem está de parabéns, escreveu aqui a Deise. Na realidade, desculpe te interromper, mas na realidade quem está de parabéns são os sócios, porque é o sócio que faz as coisas acontecerem. Não adianta você querer ser um bom patrão, fazer se você não tem com quem fazer as coisas. Né? Então, aqui fica todo o meu agradecimento e reconhecimento que o sócio do CTG Porteiro do Rio Grande é o artista principal aí dessa obra aí, vamos dizer assim. Né? Falei que esse ano o CTG comemora seus 65 anos de idade. Né? 65 anos. Então é uma história. Né? O próprio MTG ele é 11 anos mais novo que o CTG Porteiro do Rio Grande. Né? O movimento tradicionalista gaúcho é 11 anos mais novo que o Porteiro do Rio Grande. Quando começaram a fazer os seus estatutos, os seus modelos como posso dizer assim, os regulamentos? Me fugiu a palavra, os regulamentos, eles estiveram aqui, na Secretaria do CTG, na época, segundo tem relatos em atas, pegando, não vou dizer copiando, mas pegando, se inspirando no que o CTG fazia. Né? E nós temos aqui na história, na época a Esmeralda pertencia à Vacaria, quando começou o tiro de laço. Né? Aí, um dos nossos heróis da Revolução Farroupilha era italiano, né? O Garibaldi. Né? O meu avô veio da Itália, Alduir, com 6 anos, 7 anos. E o meu avô estava, no primeiro rodeio que teve Esmeralda, ele estava laçando, com seus 17, 18 anos. Né? Então vocês vejam o tamanho, a grandiosidade que é a tradição, a cultura gaúcha. Sem dúvida. Né? Meu avô italiano, nascido na Itália, laçando, foi convidado, ele laçava no tronco do umbu, em Muitos Capões, foram lá em Esmeralda a convite, né, do José Alfredo dos Santos, para laçar no primeiro evento que teve. Né? Então isso é bonito, é por isso que estamos aí. Né? O Paulo Miguel Vasques, doutor Paulo Vasques, muito obrigado também pela audiência aqui, grande patrão, escreve ele, está parabéns muito obrigado, meus pelo amigos. trabalho. Muito obrigado. O André, que falei antes, o André Lisboa, não me disse até agora ele está no Distrito Federal lá, ou está aqui em Vacaria laçando. A gurizada tem que treinar, e tem que seguir treinando, né? Os homens do laço aí tem que pelo menos continuarem treinando, podem continuar treinando. Mantendo a não mira. Fazendo aglomeração. Mira. Né? Tem que manter a mira, tem que continuar no treino, né? Patrão, muito obrigado, hein? Um grande abraço, né? Muito obrigado, nosso tempo se esgotou, sucesso aí, uma ótima gestão aí para esse segundo mandato aí. Muito obrigado, Alduir. Obrigado pela oportunidade. Né? Mais uma vez te parabenizar pelo excelente profissional que és, pela excelente pessoa, né? Onde tive oportunidade de trabalhar junto com meus pequenos comentários da agricultura durante muitos anos lá na Rádio Fátima. Né? Então, parabéns, meu amigo. Você é uma pessoa que merece o que constrói, o que está construindo aí nos teus dias, e sabemos da tua responsabilidade que sempre tem e o carinho que tem conosco. Né? E o CTG Porteiro de Rio Grande está de portas abertas para você. Muito obrigado. Venha conhecer também, né, as nossas atividades mais de perto. Né? E quem sabe aí vamos trabalhar junto no 34º, né? Estou aí à disposição. Competência você tem, nós precisamos de pessoas competentes. Ok. Parabéns, tá bom, grande abraço. Muito obrigado. Um abração aí para todos, tá? Muito obrigado. Patrão Elvio Guarini Rossi conosco aqui, portanto, nesta live de hoje, desta quinta-feira, trazendo todas as informações aí do rodeio do CTG Porteira do Rio Grande e também para sabermos aí, né, das suas perspectivas que tem para o próximo rodeio crioulo internacional de Vacaria, 34ª edição.
Gente, muito obrigado a todos. Assinem lá, né? Acessem o canal no YouTube, Aldoir Santos. Inscreva-se, ative as notificações, dá um likezinho lá pra gente. E nós estaremos de volta aqui no Instagram na terça-feira que vem. O assunto vai ser muito interessante. A gente vai divulgar aí durante o final de semana. Aliás, as 2 lives da semana que vem são extremamente importantes também. Deixa eu mandar um abraço aqui, já que tem um tempinho também, para agradecer aí pela audiência do Raul, do Paulo de Freitas Mendonça, do Demoncel, que está por aqui, quem ainda está aqui conosco, o Giovanni Menegatti, a Deise, muito obrigado. Também tem um pessoal aqui que... Madriana Vasques, né? É Vasques aqui também, o Arthur Vedrigo, enfim, todo o pessoal. Gente, muito obrigado e se cuidem, né? Um bom fim de semana a todos e até a próxima. Até a próxima.